carta, irmãos, do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo. A gente vai estar trabalhando o tema Cristo, a esperança que não morre. Diz o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estavam neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de ver e a glória que se lhes havia de seguir. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, estamos diante do Senhor nesta noite e nós desejamos de coração, nesse momento, que tu estejas visitando cada irmão que está aqui nesse culto, aqueles irmãos também que estão do outro lado, online, participando da sua casa ou em qualquer outro lugar, que tu esteja visitando o nosso coração, Pai, nos enchendo da tua presença. E nesse momento especial, quero interceder pelo pastor Marcelo Teófilo, que tu visites agora, vá ali naquele leito de enfermidade e abençoa o teu servo. Abençoa, Deus, os médicos, toma cada um nas tuas mãos. Se porventura tem também aqui, presencialmente ou em casa, tiver alguém passando uma necessidade, uma provação, passando por uma dificuldade de enfermidade, que tu estejas visitando nesse instante, Pai, e fazendo para que o Senhor se manifeste com poder e glória na vida dos nossos irmãos, que tu visites o nosso coração nessa noite, e que possamos sair daqui dessa noite, ó Pai, totalmente visitado pelo Teu Espírito. Espírito Santo, faz a obra em cada coração, a começar pelo meu coração, para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, para louvor do nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Simão Pedro, ele é o apóstolo de Cristo, e é justamente, ele vai identificar aqui nesse texto a razão por que ele escreve a sua carta, e certamente ele tem a missão de trazer aos cristãos que estavam dispersos. O verso 1 diz: onde estavam esses irmãos? Esses irmãos estavam passando por provações, por perseguições, e ele aponta aqui 5 localidades. Ele aponta Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
E aqueles irmãos estavam enfrentando essa tribulação. O tempo cronológico era entre os anos 63 a 65 depois de Cristo. E essa carta, ela foi endereçada a esses irmãos da Ásia Menor, conforme o verso 1 que acabamos de ler. Irmãos, qual era o objetivo da carta? Era encorajar e confirmar firmes na caminhada cristã. Aqueles irmãos que se converteram a Jesus, aqueles irmãos que um dia entregaram seu coração a Jesus, como cada um de nós também entregamos o nosso coração. E eu creio que quando você se converteu, quando você abriu o seu coração, um novo leque abriu, um novo horizonte abriu na sua vida. Aqueles irmãos estavam enfrentando essa situação. Aqueles irmãos estavam severamente sendo perseguidos. E eu quero pensar nesse tema, Cristo, a esperança que não morre. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo de afastamento. Um tempo onde aqueles irmãos que estavam conosco e agora afastados da presença do Senhor, não sabemos o motivo, certamente alguma situação ou alguma adversidade, mas eu queria me dirigir a cada um de nós, a você que está enfrentando oposição, perseguição, fruto da sua fé em Jesus. Irmão, nós devemos glorificar a Deus quando nós somos perseguidos por causa do nosso testemunho. Se você está sendo perseguido por causa do vosso testemunho, certamente você está no caminho certo. E essa carta é uma injeção de ânimo para que você que está vivendo momentos de forte oposição, quer seja na sua casa, no trabalho, na faculdade, na vizinhança ou em qualquer outros espaços possíveis. Vejamos então o que o Espírito de Deus tem para nos ensinar. O texto começa com uma afirmação que eu chamo de fundamentos da nossa fé. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Irmãos, a ressurreição de Jesus é o fundamento desta esperança. A esperança, conforme o dito popular diz que a esperança é a última que morre. Quantas pessoas vivem ouvindo esse dito? Entretanto, o que o texto diz, o que o apóstolo vai afirmar, que essa expressão, a nossa esperança, ela vai muito além do que o dito popular, conforme o capítulo 1. E muitas vezes, esses ditos populares, ele fica introjetado na nossa vida. Por exemplo, há um dito popular que diz que santo de casa não faz milagre. E isso não é verdade. Eu tenho falado que santo de casa faz milagre. Na verdade, não é você que faz o milagre. É o Cristo que você serve que faz milagre. Quantos de vocês foram os primeiros da sua casa a se converter? Quantas pessoas dos seus familiares se converteram a partir de você? Isso significa que santo de casa faz milagre. O seu testemunho afirma isso. Mas o texto diz também, irmãos, que nós que recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o texto afirma que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. Quando Cristo entrou no meu coração, quando Cristo entrou no seu coração, agora você passa a enxergar de modo diferente. Agora você não anda mais olhando para baixo, você agora olha para o alto, você olha para o céu, você olha com o olhar de Cristo.
A ressurreição de Cristo é a nossa base de fé. Fé essa que nos transportou para o reino de Cristo, que não é uma fé terrena, mas uma fé sobrenatural. Veja o que diz, irmãos, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você notou a expressão firme fundamento? Sim, isto é o que nós fomos pela fé na rocha, que diz o texto que nós fomos vivificados. A Bíblia diz, segundo Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo entrou no nosso coração e agora nós fomos ressurretos, nós fomos vivificados. Agora nós não vivemos mais pela terra, nós vivemos agora para o céu. Sim, irmãos, Pedro lembra do propósito do poder de Deus, revelados por meio de Jesus Cristo, trazendo sobre a ressurreição do Filho de Deus uma segurança capaz de nos aperfeiçoar, cuja ressurreição nos garante vida presente e vida futura. Significa que aqui na terra nós estamos sendo preparados para a nossa caminhada, que não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, porque fomos gerados novamente. A fundamentação, irmãos, da nossa esperança, ela está espalhada em todo o Novo Testamento. Veja o que diz Colossenses 1, verso 27. Diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa palavra mistério, irmãos, tem colocado muita gente sem entender. Mas o mistério aqui, irmãos, não é algo espantoso. O mistério aqui é Cristo. Cristo é esse mistério. Cristo é a revelação de Deus em nossas vidas. Conforme eu disse anteriormente, a nossa fé está baseada nesta fundamentação, que isso, segundo o apóstolo, que define que é o Deus da esperança, e entendemos assim, que Ele é o autor e não o objeto da esperança. Deus é o autor da esperança, não o objeto. Amado, nós devemos glorificar a Deus, porque nós fomos arrancados do pecado. Não vivemos agora no pecado. Pode acontecer que em algum momento de nossa vida venhamos a pecar, mas a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Sim, amados, nós temos tribulações, temos lutas, mas tem um texto em Romanos, capítulo 8, de 35 a 37, que eu acho um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Veja o que diz Romanos 8, 35, 37. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Ele começa a apontar a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você notou o que Deus faz por você, por isso somos todos vitoriosos em Cristo. A nossa vitória, irmãos, ela foi garantida na cruz. A nossa vitória não é somente vitória para irmos morar no céu. A nossa vitória é para nós enfrentarmos as situações, as adversidades que nós vivemos no nosso tempo. Segundo lugar, irmãos, a nossa esperança é uma herança gloriosa. Veja aí o verso 4 e 5.
para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Irmãos, aqueles irmãos lá daquela cidade onde Pedro está escrevendo, estavam passando por grande perseguição, e essa questão da herança gloriosa, o que é herança? Herança é a ação de herdar, de adquirir por sucessão, quando alguém morre. Quando alguém morre, eu escrevi aqui para definição: herança é um conjunto de bens, direito e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Mas ele não está falando de herança terrena, ele está falando de herança celestial. Ele fala, irmãos, aqui ele coloca 3 expressões que definem o caráter da nossa herança celestial. Primeiro, ela é incorruptível, ou seja, não passível de corrupção. Ela não sofre ação do tempo. Ela continua, essa herança gloriosa, ela continua incorruptível. Ela é intocável. Ninguém pode tomá-la. Essa herança gloriosa, irmão, ninguém toma. O inimigo pode te tentar, o inimigo pode fazer situações adversas, mas essa herança, ela não é tomada. Segundo, ela é incontaminável, livre de contaminação, de sujeira, de degradação, não perde o seu valor. Terceiro, ela não murcha, ou ela não é imacessível, ou seja, ela permanece a mesma. Interessante, irmãos, que a palavra usada aqui é amaraton, que designa uma flor amaranto, cuja característica é preservar durante muito tempo suas cores e cheiro. Vocês percebem que bela metáfora da herança a qual está guardada, mantida intacta, preservada nos céus, para você, para nós. Por isso nós devemos falar, glória a Deus, aleluia, porque essa nossa herança, ela é uma herança incorruptível, incontaminável, e ela não murcha. Por isso nós devemos valorizar essa herança. Por isso, ninguém pode assaltar a nossa herança, ou sequestrar essa herança, que está guardada 24 horas por Deus. Irmãos, veja o que diz o Salmo 91, verso 1. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Esse capítulo 91 de Salmos, em muitos lugares, em muitas casas, em muitos carros, fica aberta. Mas de nada vai adiantar deixar o Salmo 91 aberto, porque o Salmo 91 não vai te salvar. O que vai te salvar é você ter o dono dessa herança. Essa herança tem um dono. O dono é Cristo. O nosso Deus guardou no céu, está guardada. Ele foi preparar lugares. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi para o céu. Ele foi para o céu guardar, reservar, preparar lugares para que onde Ele estiver, nós também estejamos também. A nossa pátria é lá. E Ele foi preparar lugar para você. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que ainda não se definiu com relação à sua vida espiritual. Como está a sua fé? Será que a sua fé está fraca? Fraquíssima? Lembre-se, quando estamos fracos, é aí que permanecemos fortes. Filipenses 4:13 diz o seguinte, fala acerca dessa fé presente
fala acerca desse fortalecimento. Certamente, irmãos, a nossa herança está guardada e preservada conforme o verso 5 que nós acabamos de ler. Por isso, nós devemos sim crer nessa herança, que é uma herança gloriosa. Irmão, nós temos também uma terceira lição. A nossa esperança está além das provações. Veja o que diz o verso 6 e o verso 7. Diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando para você que esteja enfrentando provação. Percebemos agora que essa esperança, mesmo passando por provações e lutas, somos levados por Deus a aprender a vivê-las e vencê-las. E nós temos aqui, irmãos, alguns aspectos da provação. Primeiro, as provações atendem os objetivos de Deus. Eu digo, irmãos, que as provações são ferramentas permitidas por Deus. Deus não envia a provação, Deus permite que você passe por provações. Então, quando vem a provação na sua vida, não pergunta para quê, pergunta: Senhor, eu estou aqui. Eu sei que é difícil, irmãos, eu já passei por isso, talvez você já passou por isso, mas Deus usa as provações como disciplina quando desobedecemos a sua palavra. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, Deus usa a disciplina. Lembra de José, irmãos? Os capítulos 37 a 50 de Gênesis fala de José. Você conhece alguém que passou provações como José? Ainda jovem, ele era ridicularizado pelos seus irmãos. Ainda jovem, foi vendido, foi jogado no poço, posteriormente vendido para o Egito. E a Bíblia diz que José passou por várias situações, mas todas as situações que José passava, Deus enviava uma situação melhor para ele. E a Bíblia diz que José, irmãos, foi vencendo até se tornar o homem mais poderoso depois de Faraó no Egito. Mas não foi fácil para José. José perseverou. Então, você também deve perseverar. Você também deve continuar olhando para o alto, como diz o Salmo 121, olhando para o alto, porque de lá virá a sua salvação. Sim, irmãos, veja o que diz o Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errante, mas agora guardo a tua palavra. Sim, irmãos, Deus aqui traça uma meta para nós pecadores, antes e depois a mudança. Segundo aspecto da provação, as provações são de todo tipo. Não importa a provação, a graça de Deus é maior do que qualquer provação. Se as provações são variadas, Deus nos supre forças além. Assim como ele fez com Jó. Jó passou por provações, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a fazenda, depois ficou doente, e a Bíblia diz que durante aqueles capítulos todos, a Bíblia fala que Jó permaneceu firme. E lá no finalzinho, Deus abençoou Jó. Sim, irmãos. Terceiro, as provações são doloridas. Não podemos fingir, as provações existem e causam dores, sofrimento, tristeza, angústia. Veja só, o próprio Cristo passou na crucificação, ele sofreu,
Se Cristo sofreu, nós também podemos passar por essas situações. Mas ainda temos um quarto elemento das provações. As provações estão no controle de Deus. Veja só, irmãos, quando Deus permitir você passar por uma fornalha, Ele mantém o olho no relógio e no termostato, ou seja, a duração e a intensidade das provações são controladas por Deus, ou seja, tudo tem um começo e tudo tem um fim, e o fim será glorioso, e o fim será abençoador. Deus sempre nos enviará o escape. Lembra daqueles 3 homens lá do livro de Daniel? Foram jogados na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz, quando eles estavam lá, o rei passou e viu um quarto homem lá na fornalha. O quarto homem era o próprio Deus, que estava ali velando pelos 3. E a Bíblia diz que todos eles não foram chamuscados, nenhum deles morreu, saíram da fornalha ilesos. Assim, irmão, como quando os 3 foram tirados ilesos, Deus também tira lá, você vai ficar ileso dessas provações que você está presenciando e vivendo. Para concluir, irmãos, diante do que foi exposto aqui na palavra de Deus, como nós podemos aplicar essas verdades no nosso coração? São verdades deixadas por Pedro, servo do Senhor, ensinamentos quando foi escrita aos crentes de ontem que passavam por perseguição, que reflete hoje em nossas vidas. Sim, Cristo, a esperança que não morre. E nós devemos viver assim, olhando para frente, lembrando sempre que essa esperança nos garante, porque nós fomos gerados de novo para uma viva esperança que não morre. Eu termino nessa noite, irmãos, me dirigindo a você que está aqui, você que está do outro lado. E eu queria nessa noite orar por você. Eu queria nessa noite interceder por você. Você que está passando por uma provação e você não sabe como você vai sair dessa situação. Eu tenho certeza que Cristo, a esperança que não morre, Ele vai estar te ajudando nessa noite. E a minha oração nessa noite, irmãos, eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Todos os olhos fechados. Todos de olhos fechados. Presencialmente. Na medida que eu for orando, irmão, se você estiver passando por uma provação, sou eu que estou com o olho aberto. Se você passa por uma provação e não sabe como vencer, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria interceder por você. Deus sabe a medida da sua dor, do seu sofrimento. Mas o nosso Deus que está aqui nessa noite, Ele vai garantir a vitória para o seu coração. Se você quer que eu ore por você, enquanto eu oro, você pode se levantar. Ou você pode levantar uma de suas mãos, dizendo assim: pastor, eu quero, eu desejo, eu estou passando por uma provação muito grande. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, que Tu estejas nessa noite, visitando os nossos corações, nossas vidas. Pai, que essa mensagem que foi proferida nessa noite possa achar coração contrito, coração que esteja agora nesse instante em contrição com o Senhor. E é para louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome que eu intercedo e busco a Tua face nessa noite, pedindo a Tua presença. Ó Senhor, que Tu possa visitar esse irmão, essa minha irmã, os que estão aqui, os que estão lá do outro lado, online, que Tu esteja visitando para a glória e louvor do nome de Jesus, Pai. Nós vamos Te render glórias e honras ao nome poderoso, precioso de Jesus. Amém.